Quero mostrar a vocês como criar um escritório profissional, autogerenciável e rentável em até 3 meses, através dessa metodologia que eu vou conversar com vocês hoje. Eu vou mostrar tudo isso porque vocês vão entender aqui que eficiência é diferente de produtividade. E está todo mundo aqui cansado de fazer curso, né? Inclusive alguns cursos acumulados, eu tenho certeza, quem não, livros aí para ler, uma lista gigante de coisas para fazer, né? E eu não estou falando apenas um método de organização de tarefas, de prazos, agenda. Isso aqui faz parte do que a gente vai falar. Mas o que eu vou falar, o que eu vou ensinar, mostrar para vocês é como você consegue ser realmente mais eficiente, ter uma rotina previsível, ter total clareza de tudo que você precisa fazer para parar de apagar incêndios, para alcançar mais resultados em menos tempo, para trabalhar com equipe mais motivada e confiável, caso você tenha equipe, para você tirar do papel todos os projetos que estão parados, para você não se perder assim no meio daquele mundo de tarefas e delegar de forma mais eficiente. É isso que eu vou revelar para você que tem um escritório de advocacia e precisa organizar as demandas do time, e também para quem não tem time, quem advoga sozinho e não tem uma equipe ainda, atua com parceiros e está sobrecarregado, sobrecarregado e sem direção. Deixa eu admitir aqui, pessoal. Então, gente, eu já toquei mais de 100 projetos educacionais nesses 16 anos, mais de 100 formações, cursos, formações nesses 16 anos. É só para advogados. Foram mais de 1.000 escritórios que eu atendi em consultoria e mais de 100 mil advogados em treinamentos. Treinamentos, sejam eles palestras, workshops online, presenciais. Então, eu tenho uma estrada aqui nesse assunto que eu vou trazer para vocês, né? Mas eu nem sempre fui uma pessoa organizada. Eu costumo dizer, gente, que não existe pessoa organizada, não existem pessoas organizadas. O que existe são pessoas que praticam a organização. A organização é como escovar os dentes. Não existe dentes limpos. O que existe é escovar os dentes todos os dias. É um hábito que se forma de você ter atitudes, uma, um- uma organização consciente de atividades que você vai fazer para ter uma rotina mais fluida. Lá atrás, há 1.000 anos que eu não advogo mais, mas quando eu advogava e eu entrava em crise financeira, eu realmente acreditava que a culpa era do mercado, que a culpa era da OAB, que eu estava naquela situação por causa dos concorrentes, há muita concorrência, ou era a crise do país, ou era a lentidão do judiciário, ou era a cultura exploradora dos clientes, né, sempre pedindo desconto, ou barganhando, ou abusando, ou trazendo questões que não foram contratadas. Mas nem de longe passava na minha cabeça que eu não sabia gerir a minha atividade com uma empresa. Eu achava que empresa, essa coisa empresarial, era uma área do direito, né? Que fosse advogar para empresas, ou era um modelo de advocacia de quem atua com bancos ou qualquer outra coisa, né? Era algo diferente do meu trabalho. Meu trabalho era advogar e gerir prazos. Eu achava que bastava um software de gestão de processos que tivesse lá as tarefas para eu colocar lá ou para o meu time, um módulo financeiro que tudo estaria organizado. Eu não precisava entender de metas, indicadores, gestão de equipe, criação de projetos, fluxos de trabalho, rotina, nada disso. Até porque os prazos já me consumiam mais do que suficiente a ponto de eu não dar conta. Alguém se identifica com o que eu estou falando aí? Comum aí, esse caos que eu estou trazendo aí? É comum alguém se identifica ou sou eu que pensava assim? Gente, eu achava que para viver de advocacia eu precisava dominar a técnica para ter êxito. E assim, dominando a técnica, eu teria mais indicações. E atendendo bem, dando feedback aos clientes, tendo um site bonito,
fazendo network, fazendo algumas postagens educativas, eu ia ter êxito, mais êxito. Mas o que acontecia na prática naquela época é que eu vivia reclamando de falta de tempo, de sobrecarga, de apagar incêndio, de angústia por não saber qual é a melhor área a seguir. Pô, será que tem uma área que me gere mais resultado com menos trabalho? Sempre vinha aquela pergunta na minha mente, sempre, o tempo, todos os dias, sabe? Eu sempre, quando eu trabalhei com equipe, quando eu trabalhei com pessoas, era sempre aquela mesma ladainha de todo dia. Sempre o povo me perguntava o que fazer, eu explicava 1000 vezes e a pessoa não entendia, vivia me interrompendo, inseguros para atender o cliente, então o cliente se sentia mais seguro sendo atendido por mim, inseguro na parte técnica, inseguro na parte comportamental, uma postura estagnada com relação à prospecção de clientes. Então, o time sabia que lá por indicação eu daria um percentual, mas ainda assim ninguém se estimulava para trazer mais clientes. É aquela coisa, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer e ainda faço mal feito, o retrabalho rolando solto. E aí aquela pergunta que sempre acontecia, né? Meu Deus, será que eu não sei delegar? Será que eu sou centralizadora? Será que a minha régua está muito alta? Será que eu vou ficar sozinha aqui porque um entra e sai, ninguém alcançava o meu nível? Alguém se identifica aí com essas... Era só eu, gente. Mas o que que acontecia? Como resposta a todas essas perguntas que eu fazia era o tempo passando, envelhecendo, ficando mais cansada, os filhos crescendo, os filhos não, né? Que é a maior crescendo, a pequenininha tem 3 anos aí. O tempo passando, as angústias existenciais sobre a liderança que eu fazia, a gestão que eu fazia, isso lá atrás. E depois também, quando eu parei de advogar na minha estrada como desenvolvedora de advogados, também passei por padrões muito parecidos. Mas nem de longe eu podia imaginar que a minha rentabilidade ela estava prioritariamente ligada ao meu nível de organização. Eu digo isso porque eu sou a louca das formações comportamentais. E eu sei sim que tem parte desse jogo de rentabilizar mais e de ter mais projeção que é mental. Tem parte disso que é mental, óbvio, tá? Mas a organização é que de fato nos dá o controle e a segurança para que a gente tenha credibilidade para cobrar mais caro, que a gente tenha credibilidade para recepcionar aquele cliente melhor, que a gente perca o medo de aumentar a nossa prospecção, porque a nossa operação não vai travar. Não vai travar porque a equipe não consegue atender bem uma quantidade maior, ou porque eu não consigo contratar rápido boas pessoas, ou porque eu não consigo treinar rápido. Entende? Vocês percebem como uma gestão desorganizada trava a prospecção? Vocês conseguem perceber isso? Por mais que, mas eu tô cheia de clientes, eu tô cheia de clientes, tanto é que eu não tenho tempo, mas essa quantidade de clientes te gera o tempo disponível que você quer e os recursos que você precisa e deseja. Se não está rolando aí, se não está acontecendo isso, essa régua, essa conta não está fechando. A desorganização barra completamente a prospecção, fora outras questões, né? Então, gente, nesse momento eu quero começar a desfazer, tá? Esse novelo de lã para que você saia daqui com mais clareza. Eu sei que aqui tem pessoas com a régua muito alta na parte de gestão, que já funciona bem, que paga o preço, estuda muito bem sobre isso. Tem pessoas aqui que ainda estão lá no arcaico, ainda na agenda de papel. Eu quero que vocês
só percebo que a minha proposta hoje é trazer clareza em termos de o que que eu preciso olhar no meu escritório para além dos prazos, para que eu consiga crescer mais rápido. É isso que eu quero mostrar para vocês. O que que eu preciso olhar, certo? Então, agora vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela para ver com vocês aqui a gente fazer a apresentação. Deixa eu só admitir aqui o povo. E aí vou compartilhar a tela para a gente começar a dar uma carinha mais lúdica aqui ao nosso encontro, certo? Qualquer dúvida, vocês falam aí no chat. Vamos lá. Escritório autogerenciável. Quem não me conhece, já me apresentei aqui, não vou me repetir. Olhem para essa tela aqui. Olhem para essa tela. Balcão virtual. Que vocês olham ali para aquele médico olhando o seu raio-x, a sua última radiografia, a sua última ressonância magnética. Essas notificações, os livros aí que você precisa terminar de ler, a academia que precisa começar ou continuar, aquela viagem que prometeu para a esposa, para o marido, para os filhos, a rotina de casal que precisa acontecer, as notificações do celular no WhatsApp, quando você olha para os boletos também, os boletos para pagar. Eu trouxe isso aqui para que a gente perceba que todas as informações que chegam no seu radar acionam uma conexão neural. E elas vão trazer situações, memórias, o tem o quê? Tudo que acontece no seu dia, você acordou, levantou da cama, você já está recebendo dados, informações, ligações, notificações, vem lembranças na sua mente do que você tem que fazer, do que você deixou de fazer ou do que você quer fazer. O tempo todo é isso. A gente vive no meio desse burburinho de tem o quê? Qual é a diferença das pessoas que realmente têm sucesso na gestão em todo o resto da vida e a maioria a maior parte do mundo? É o que elas fazem com as informações que chegam até elas. Tanto as informações de dentro da cabeça delas, como as informações do ambiente. Porque a nossa mente não foi feita para guardar informação. A nossa mente foi feita para criar, processar, imaginar, resolver, não armazenar. E aí você me diz, então eu uso agenda, os compromissos eu coloco na agenda. Mas a agenda é 20% de uma rotina produtiva. 20%. Uma mente ocupada não enriquece. Não tem como. Se você está ocupado processando isso aqui, guardando informação, se no seu dia você fala mais de 2, 3 vezes, tenho que, significa que você não utilizou um método de gestão de informação, de metas, de projetos, de tarefas, de rotina e de atividade. Significa que o método que você está utilizando hoje precisa ser melhorado. Primeira coisa, quem aí conhece ou já ouviu falar do GTD? Você usa mais no GTD? GTD, ele quer simplificar, mas muitas vezes termina sendo complexo. Então, vou trazer o suprassumo do GTD aí para a gente começar a abrir essa mente. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é capturar. Capturar, ou seja, eu fico tipo Matrix, sabe? Vem uma bomba, vem um tiro, isso é uma forma de capturar. Como é que eu vou capturar? Tudo que acontece na minha mente, tudo que acontece no entorno, eu não respondo imediatamente com processamento. Eu respondo imediatamente com a captura da informação. Então, o primeiro passo
para você começar a sair desse balaio de gato é aplicar isso. Acordei amanhã, levantei da cama. Primeiro pensamento que me atormenta, eu vou anotar. Ou fulaninho me ligou me pedindo tal coisa. Eu não respondo, eu não opero imediatamente. Eu vou trazer aqui a regrinha para o que você vai entender do que é que você vai operar, do que é que você não opera imediatamente. Então, a primeira coisa, quero começar a transformar minha vida. Eu quero criar uma mente eficiente. Como é que eu crio uma mente eficiente? Mas antes de eu responder isso, eu quero que vocês me digam aí no chat, para você, o que é uma mente eficiente? O que é uma mente eficiente? O que uma mente eficiente faz? Como é que ela é? O que é uma mente eficiente? Tem foco e sabe onde vai. Beleza. Organiza e executa, organizada. Uma mente que consegue realizar as atividades sem se desgastar a ponto de adoecer. Beleza. É bem, tá chegando bem quente mesmo, Maísa. Uma mente eficiente, ela trabalha com inteligência energética. Ela sabe que ela tem uma quantidade X de energia e que ela não vai poder utilizar esse recurso que não é renovável e que ele não levanta com bateria. E às vezes eu não levanto com bateria, porque se eu tive uma noite ruim, eu não recarreguei minha bateria, tá? Mas supondo que eu tive uma boa noite de sono, aquela quantidade de energia ela vai gastando com o dia. Então, como eu tenho uma mente eficiente, eu vou olhar para o que está no entorno e eu vou me blindar no sentido de, o primeiro passo, eu vou capturar, eu não vou processar, eu vou capturar as informações que estão no meu entorno. Ah, vem um estagiário falando tal coisa, captura. Imagina que a sua vida se torna uma caixa de entrada, sabe? Uma caixa de entrada. Que você coloca todos os papéis ali que você tem que fazer e depois você vai dar tratamento para aquilo. Pensa na sua caixa de entrada de e-mail sem filtro. Então, pensa que é uma postura de vida caixa de entrada. Eu não respondo, eu não digo sim, eu não digo não, eu não sou mais reativo, eu simplesmente capturo. Capturo aquilo que me trazem, capturo aquilo que eu estou trazendo. É o primeiro passo para começar a desenrolar isso. Depois que eu comecei a aplicar isso, vamos supor aqui que vem uma advogada associada da área previdenciária, certo? Do meu escritório. E ela me traz o caso lá de seu João, que ela não está entendendo muito bem aquele cálculo de benefícios, se aquele período que ele trabalhou em tal lugar, se aquilo vale, tal, tal, tal. Ela chega com esta demanda para você logo de manhã cedo, caso lá de seu João. Primeira coisa que você vai perguntar: o que é isso? Recebeu, né? Lembrando, o primeiro passo é receber, eu vou para o segundo passo, que é esclarecer. O que é isso? Bom, isso demanda uma ação, verbo, ação. Se isso demanda uma ação, sim. Qual é a próxima ação? Ah, eu não vou ter uma ação, tipo, ligar para João. Ligar para João é uma ação. Ligar para João, certo? Agora, marcar uma reunião com o João para hoje, para ele trazer os documentos. É mais de uma ação. Eu vou ligar para o João, vou solicitar, na verdade, vou fazer a lista de documentos, vou ligar para João, ou vou mandar uma mensagem no WhatsApp, vou ligar para João, vou agendar. Na verdade, antes eu vou ter que ter visto quando é que eu vou ter vaga na agenda para João, levantar os documentos que ele precisa trazer. Eu vou ligar para João, vou agendar com João, vou consolidar isso na minha agenda. E se for, por exemplo, no mesmo dia, eu vou fazer a reunião. Entenda, são várias ações que essa demanda dessa pessoa me gerou. Então, se eu tenho várias ações, eu vou ter um protótipo de projeto. Projeto
São várias ações. É como é que eu vou trazer uma palavra que não seja técnica aqui? Um projeto é um objetivo com várias ações dentro dele. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer a reunião com o seu João, que ele traga toda a documentação. Mas, para isso acontecer, tem vários passos. Isso aqui para o lado esquerdo. Vamos supor que a minha próxima ação seja só ligar para seu João. Isso vai levar menos de 2 minutos. Então, eu faço agora. Sim, vai levar menos de 2 minutos. Então, eu faço agora, mas cuidado. Por quê? Eu posso ter aí 50 atividades que levem menos de 2 minutos e eu passar o dia todo fazendo coisas de 2 minutos e não fazer o que realmente tem que fazer. Então, eu preciso ter discernimento. Ah, não, não vai levar menos de 2 minutos. É uma ação só, mas não vai levar menos de 2 minutos. Vai levar mais de 2 minutos, gente. Que a maioria das coisas que a gente faz leva mais de 2 minutos, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou delegar ou eu vou adiar. Eu não posso receber tudo que acontece no mundo do meu trabalho e ficar operando como se fosse uma máquina, uma Maria Fumaça louca. Porque senão eu não consigo pensar estrategicamente, eu só vivo trabalhando e respondendo demandas, tá? Então, voltando aqui, estão me acompanhando aí? Até agora, tá tudo bem? Beleza. Voltando aqui para cima, caixa de entrada. Isso demanda uma ação? Não. Se não demanda uma ação, eu não tenho que fazer algo. Fazer algo. Por exemplo, o que é que não demanda uma ação? Veio um amigo seu e falou, cara, essa área tributária, uma tese tributária, deu bom e não sei o quê, não sei o quê. Tem nada a ver com o seu planejamento, com o seu dia, nada com coisa nenhuma. Não demanda uma ação. É uma conversa, é algo futuro, é algo que a ponta solta. Ou você vai eliminar, porque é lixo, ou você vai incubar em algum lugar, dizendo que algum dia talvez você olhe para isso, ou você vai arquivar. Arquivar e deixar ali. O incubar e o arquivar é bem parecido. Eu acho que aí é a sua redundância. Aí, se você ou eliminar ou arquivar, beleza. Demanda ação, aproximação, são várias ações, lista de projeto. Se vai levar menos de 2 minutos, eu faço agora com cuidado, para não ficar fazendo coisa de 2 minutos. Se leva mais de 2 minutos, eu delego ou adio. Até aí, tá tudo muito solto. Por que tá tudo muito solto? Porque eu não mostrei para vocês ainda, o que eu vou mostrar mais à frente, que é a estrutura de uma rotina, tá? Mas eu quero que vocês entendam de um modo geral. Chegou a demanda, seja ela qual for. Qual é o meu primeiro movimento? Caixa de entrada. Eu virei uma caixa de entrada ambulante. Não respondo, não processo, só recebo. Depois que eu receber, eu vou esclarecer. O que que é isso? O que que é isso, Jesus? Que bomba foi essa que me mandaram? Aí eu sigo. O terceiro passo eu vou organizar. Por quê? A questão não é a desordem. O que é a desordem, gente? Desordem, coisa fora da caixa. Imagina você tem lá o seu guarda-roupa. Seu guarda-roupa tá, a meia tá na caixa de sapato. As coisas estão misturadas, você não consegue encontrar e não consegue dizer para o seu marido, para a sua esposa, onde está, porque as coisas não estão nas caixas certas. Então, depois que você entendeu que informação era aquela, você vai começar a organizar nos lugares certos. E aí, você vai pensando primeiro em agenda. A agenda, gente. Qual é a prioridade da agenda? Compromissos com data.
compromissos com data é a minha prioridade para preencher uma agenda. O que sobrar, eu vou colocar tarefas, atividades. Quais atividades? As que aparecem? Não, eu preciso de uma coesão com aquilo, com os meus OKRs, com os meus objetivos chaves. A gente vai falar disso já. Eu preciso ter uma visão muito clara no meu escritório de onde eu quero chegar este ano, no mínimo. Esses principais três objetivos precisam me guiar para as atividades do dia a dia, porque eu tenho duas categorias de atividades. Eu tenho as categorias gerais e ordinárias, que são aquelas atividades, principalmente dos processos que eu já tenho, que são os meus serviços jurídicos. E eu tenho a categoria das atividades provenientes das minhas metas, que é para onde eu quero levar o meu escritório. Qual é uma das maiores queixas dos escritórios? Eu não consigo transformar meta em resultado. Por quê? Porque a minha agenda está absorvida pelas atividades gerais processuais jurídicas. Eu não abri um espaço, eu não defini meta corretamente, não transformei essas metas em atividades, não tenho nenhuma forma de controle e não coloco na minha agenda um espaço para isso. E o que, que é o resultado disso? Eu não cresço com velocidade. Eu cumpro os prazos, eu ganho honorários, às vezes muito, às vezes pouco, a roda vai andando, só que eu fico cada dia mais absorvida, absorvido, cansado e com a sensação de que eu não estou progredindo o quanto eu poderia. Essa é a sensação de você ter uma agenda, essa é a consequência de você ter uma agenda reativa que não é direcionada por projetos e por objetivos. Então, quando você for organizar as atividades, tem as atividades ordinárias, gerais, e tem as atividades das suas metas. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Como eu disse, o que que vai na agenda? Ações a serem feitas em uma hora específica, ações a serem feitas em um dia específico. Às vezes eu não tenho um compromisso eu não tenho uma audiência. Às vezes não é um compromisso com data marcada, com hora marcada, uma audiência ou uma perícia, por exemplo. Mas às vezes eu marquei ali, eu dei a opção para o meu cliente de um atendimento naquele momento. Ou às vezes o cliente só tinha aquele momento, terminou ficando compulsório para mim. Algo que tem que estar prioritariamente na agenda. Ninguém vai discutir sobre isso. Ah, é a confusão? Onde é que eu enfio as outras coisas? E aqui vem o quarto passo, que é refletir. Depois que eu peguei ali os meus compromissos e as tarefas mais urgentes dentro do critério que eu tenho para aquela semana, eu vou colocar no meu calendário, não é isso? Qual tipo de calendário vocês utilizam aqui? Qual tipo de agenda que vocês utilizam aqui? Google Agenda, agenda física? Qual tipo de agenda? Agenda física, certo. Maísa, o Google Agenda. Google Rosângela, usuário Google Agenda. Legal. Arnoldo Google, quadro de tarefas na minha frente, legal. Paulo Google, Gladys Google. A maioria usa isso, né? A maioria. Quem tem um software de gestão que tem lá os módulos de tarefa, às vezes integra o Google Agenda, às vezes não, né? E aí fica assim
Ótimo, beleza. Então eu preciso refletir o que que tem que estar na minha agenda para eu crescer. Porque eu não estou aqui no lugar de dizer para vocês como vocês devem advogar, como vocês devem direcionar a sua advocacia. Eu estou aqui para dizer: será que o que está sendo feito hoje está gerando um crescimento mais acelerado? Está abrindo mais tempo? Está te desafogando? Está te gerando o resultado que você está buscando, financeira? São esses questionamentos que eu trago. Então, aqui, ó, quando a gente começa a pensar numa agenda lucrativa, a gente precisa entender que tem rotinas. Vou falar um pouco melhor mais à frente de rotinas. Falei agora que a gente precisa priorizar compromissos com hora e data marcada. Nos intervalos, a gente vai colocar atividades. Mas também dessas atividades, tem atividades recorrentes que são como rotinas, são como hábitos, que se você aplicar todo o tempo na sua advocacia, ela vai crescer mais rápido. Então, tem rotinas diárias, tem rotinas semanais e tem rotinas mensais. O que vai mudar nisso aí é o seu tipo de modelo de advocacia. Se você é autônomo e trabalha com parceiros, você vai ter uma complexidade. Se tem equipe, é outra complexidade. Se a equipe trabalha ali, é de um jeito. Se a equipe é home office, é outro jeito, certo? Mas aqui eu trago uma sugestão da Agenda Proerge, que traz algumas rotinas que você aplicando te acelera. Mas pensa no seguinte: você que vai ditar o quanto ou quais itens podem estar na sua agenda. Isso aqui não é um modelo, a porta da esperança que vai funcionar para todo mundo. Isso aqui é uma recomendação de rotinas que geram crescimento nos escritórios de um modo geral. Alguns vão conseguir, algumas, outros, todas. Enfim. Essa primeira rotina, o Playroom, para quem tem equipe, é essencial. É o que você vai ter que fazer no começo do dia, seja você com equipe presencial ou remota, para você passar a limpo ali os prazos do dia, as atividades do dia com essa equipe. 15 minutinhos, mais 20 minutinhos é o máximo que você precisa dedicar a esse momento. É o primeiro momento do dia. Não tenho equipe, então você já fica com esse tempo vago, tá? 8h30 eu coloquei ali, mas tirem da cabeça essa parte de horários, horários para aplicar a rotina. Pensem na rotina. Rotina de liderança. Rotina de liderança, eu vou mostrar para vocês aqui. Espera aí que eu vou mostrar aqui. Essas rotinas de liderança também é sugestão. Sugestão baseada em quê, gente? Em 16 anos atendendo advogados, líderes. O que que um líder tem que fazer? O que o líder tem que fazer para o negócio andar? Ele precisa delegar e controlar a delegação. Ele precisa fazer follow-up de delegação. Ele precisa dar feedback corretivo. Ele precisa ser cliente oculto. Em algum momento do mês, ele precisa ser cliente oculto para saber como que a equipe dele está atendendo e está fazendo o que precisa ser feito. E ele precisa processar a caixinha de sugestões. Caixinha de sugestões, ele pode processar uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias. O que é isso? É um formulário do Google que o seu time, pode ser sigiloso ou não, o seu time vai colocar ali as sugestões de melhoria para o escritório. E você vai processar. Isso aqui são ações de liderança que, assim, não é motivacional, não. Isso aqui é transformacional. Ah, qual é o ponto aqui?
Ah, mas o meu time não é proativo, o meu time não tem criatividade, o meu time quer tudo mastigado, fulaninho não pensa, ele me traz o problema para eu pensar e devolver para ele mastigado. Por quê? Porque não há um estímulo ao time para que eles desenvolvam essas sugestões. Não há também a prática de perguntas pela liderança. Não há um tempo de espera para a pessoa também se desabrochar. Então, é gestão de processos com gestão de liderança, tá? Mas quem tem equipe precisa colocar na agenda um momento para as rotinas de liderança. Senão, o que acontece? Vai ficar preso no operacional, não consegue delegar e sustentar a delegação, não consegue engajar time, não consegue estimular ninguém. Você vai ser o líder, a líder maravilhosa, perfeita, esforçada, a primeira a chegar, a última a sair, mas o seu time não vai replicar esse padrão. Não adianta você ser bom. Você precisa ensinar bem. Você pode ser o melhor. Se você não souber ensinar bem, não adianta. Então, essa rotina de liderança tá aqui para quem tem equipe, né? Aí vem aqui produção jurídica. Eu coloquei aqui como mera sugestão, tá? Vai variar. Se você está trabalhando sozinho, não tem com quem te ajudar na produção jurídica, você vai levar mais horas na produção jurídica, nos prazos, nas audiências. O que é produção jurídica aqui, no nosso entendimento? São os prazos, as audiências, sustentações orais, perícias, diligências, balcão virtual, atendimento jurídico, suporte ao cliente presencial no WhatsApp. Tudo isso que a maioria dos, principalmente os autônomos, acham que toda advocacia é isso é só uma parte, né, da gestão, que é a produção jurídica. Mas, se você não tem ajuda, obviamente que você vai passar mais horas fazendo tudo isso. Então, eu coloquei aqui uma quantidade de horas, considerando que você tem aí 8 horas, né, 9 horas de trabalho por dia, que não é a realidade da maioria. Tem aqui presente alunas mentoradas minhas que são mães, né, de crianças pequenas e que não têm, que tem meio período. Eu tenho meio período, como é que eu vou fazer? Eu vou diminuir a minha carga de cada rotina e eu vou tirar algumas eu não vou conseguir implementar ainda, até que eu cresça mais. Não tem jeito, certo? Eu vou almoçar, né? Espero não almoçar na frente do computador, nem comer um sanduíche, né? Espero almoçar pausadamente como um ser humano digno. R8, o que é R8? São as rotinas de prospecção, gente. Tem que ter isso. Seja você autônomo, seja você sócio. O que vai mudar? Vai mudar se você tem uma estrutura maior, você vai ter uma equipe de marketing, você vai ter uma equipe comercial, você vai ter com quem dividir essa parte comercial de prospecção de vendas. Mas se você não tem, você talvez não consiga fazer as 8. Que 8? Vamos lá para as rotinas de prospecção. Vê se vocês estão vendo aí. Vocês viram mudar de tela? Está escrito a agenda de prospecção. O que se faz toda semana? Para quem pode, quem não pode faz a cada 15 dias, quem não pode faz mensalmente. Eu preciso ter uma rotina de criação de conteúdo. Eu não preciso escrever todo dia, gente. Se eu vou escrever uma semana, uma vez por semana, mas eu preciso escrever direito. Eu preciso ter uma rotina de prospecção ativa, ações de prospecção ativa, seja abordando pessoas, seja fazendo palestra, seja fazendo o que precisa ser feito, né? No momento lá no Proerge eu falo mais profundamente disso. E quem já tem mentoria comigo sabe, né? De várias estratégias de prospecção ativa. Eu preciso ter na minha rotina também resgate de clientes, resgate de negociação. Pessoas que eu comecei a conversa no WhatsApp e larguei no vácuo, ou me largaram no vácuo. Negociação, ela precisa ter hora para começar e para acabar. Eu não posso ficar no vácuo nem deixar ninguém no vácuo. Entende? Para isso eu preciso ter um momento na semana para resgatar essas conversas e finalizar. Aí vai fechar? Fechou. Não vai fechar?
Então, vai dar ali o depoimento no Google sobre o meu atendimento e tchau e benção. Rotina de nutrição de parceiros estratégicos. Eu preciso ter um momento da minha agenda para conversar com os meus parceiros, para prospectar parceiros, para nutrir parceiros. Eu vou fazer isso todo dia? Não, senão eu não consigo cumprir prazo. Se eu fizer meia hora por semana, já está de muito bom tamanho. Quando você vai computar isso no mês, em 6 meses, em um ano, é uma transformação absurda. Rotina de encantamento de clientes. Preciso de um momento para isso também, senão eu esqueço do cliente. Gente, encantamento de cliente não é dar notícia de andamento processual. Isso é parte intrínseca do serviço jurídico. Isso não é encantamento. Encantamento é extrajurídico. Aqui mesmo tem um link para uma página, aqui dentro do ProERG, que aqui eu trago várias ideias, 50 ideias de pós-venda para advogados encantarem os clientes. Entendeu? Modelos para você avançar nisso. Voltando aqui. Rotina de atualização do CRM. Quem usa CRM aí? CRM é um sistema, seja uma planilha, seja um caderninho, seja um software, onde você cadastra aquele potencial cliente que começou a conversar com você até o final dessa relação, seja por uma contratação, seja por uma desistência, um contrato perdido que se tornou um futuro contrato. Quem usa CRM? Quem controla cliente? Quem controla potencial cliente aí? Quem toma nota disso aí? Me falem aí. Aí a Ana. A Ana é maravilhosa, gente. A Ana falou aqui, ó, as melhores estratégias de prospecção aprendi contigo. A Ana é mentora de outros advogados. A Ana, cara, ela é muito fera em vendas desde criança que ela já vende bem, né, Ana? A Ana tá auxiliando aí outras advogadas. Ana, fenômeno. Ó, a Maísa faz, tem um sistema que controla. Ótimo. Raridade, né? Raridade quem usa CRM. Mas o que é que CRM te faz? Faz ter controle. Te faz ter controle. E aí, se você tem controle, você começou aquela conversa, a conversa não fica mais esquecida. Rosângela tem um caderno. É um meio. Só que o caderno também não tem notificação, né? Caderno, só se você lembrar de abrir o caderno para ver o que você anotou, o caderno não te notifica. Tem isso aí. Mas já é um bom começo. Então, a gente tem também a rotina de evento de prospecção mensal. Não adianta, eu preciso aparecer. É parte do meu trabalho. Eu tenho que aparecer todo dia, eu tenho que bater ponto nas redes sociais. Cara, não, nem eu faço isso, nunca fiz. Conheço muitos advogados que não fazem isso e conheço quem faz isso. É necessário? Não, bater ponto não, mas é necessário ter uma certa frequência de exposição. Você ter um evento com data marcada no seu escritório, seja presencial, seja online, é o mínimo. É o mínimo, certo? Então, voltando aqui para as rotinas, para a agenda, para o ERG, eu falei dessa R8, né? Essa R8 são as rotinas de prospecção. Que precisa estar na agenda. Ah, Thaisa, como é que eu vou enfiar isso tudo na minha agenda? Essas 8, porque na verdade não são 8, né? Na verdade, aqui são quase 20 rotinas que eu estou sugerindo para vocês. Só que calma, eu coloquei aqui o bloco R8. R8 tem 8 rotinas que não são feitas todos os dias. Tem rotina que é diária, tem uma que é de 15 em 15, tem de outra que é uma vez no mês. Entende? Mas isso mantém a sua prospecção ativa, viva, viva.
Você não fica desaparecida lá nos prazos. Você não fica mergulhada, quase morta ou morto, lá nas audiências, nas diligências, na fila de espera do balcão virtual. As pessoas estão te vendo de alguma forma. Porque aqui é uma questão lógica. Por que que todo mundo não faz? Porque não dá, gente. O operacional suga a energia da maioria dos advogados. O meu papel aqui é puxar sua mão e dizer: olha, onde você está afogado no operacional, você só vai descer. Não tem luz aí, não. Você só vai conseguir sair disso aí inserindo outras rotinas. Outras. Aí trouxe mais produção jurídica e o me time. Me time é o seu tempo. É o seu tempo. E aí pode ser 15 minutos por dia, tá? E aí eu trago algumas sugestões aqui de atividades que você faça na sua rotina laboral. Aí tem o follow-up do dia. Gente, quem aqui termina o dia e faz um checklist do dia? Às vezes, quando faço uma lista. Pois é. Normalmente é assim, né? Muitos fazem uma lista de atividades do que tem que fazer no dia, e aí no final da noite, no final do expediente, vai ticando que deu certo, pega as atividades daquele dia e joga para o dia seguinte. Isso é uma maneira boa, né? Pelo menos você não está completamente solta. Só que a chance de você estar rodando no operacional é assim de 80% nisso aí, porque não tem clareza. Não tem clareza macro de para onde você vai. Você fica respondendo às demandas. Você não direciona as demandas. Isso vai ficar mais claro daqui para mais alguns minutos. E aí a gente é indicado que todo dia você faça esse follow-up diário, né? E que faça todo esse trabalho braçal de segunda a quinta. E aí você vai dizer, Thaís, mas de segunda a sábado já não tá dando, que dirá você vai dizer que de segunda a quinta eu vou trabalhar? Como assim? Dá. Eu te provo que dá. Te provo que dá. Lei de Parkinson. Dê 5 minutos que a pessoa vai fazer. A nossa mente, ela entra em hiperfoco quando tem menos tempo. Isso é científico. Outra coisa. Se você tivesse aí um compromisso de saúde de um familiar querido e que essa pessoa tivesse um tratamento que você não pudesse delegar, você não ia espremer na sua agenda aí? Você não ia espremer? Não ia bloquear aí 1, 2 dias da sua agenda? Você não ia dar seu jeito? E para que fazer isso, Thaisa, se eu tenho 5 dias, 7 dias na semana? Porque você não tem. Você não tem esses dias. Sabe por que você não tem esses dias todos que você disse que tem? Porque você está com curso acumulado, porque você está com livro para ler, porque você está com check-up pendente, porque você está com o casamento precisando sair com sua esposa, com seu marido, porque você quer, sonha em dar mentoria e não está dando tempo. Então você não tem 7 dias. Você só vai ter 7 dias se você espremer a sua semana. Se você realmente cortar, ser radical, não tenho mais a sexta-feira, pelo menos, não tenho mais a sexta-feira. Não opero mais a sexta-feira. Parece uma coisa simples. Ah, isso não vai dar certo. Vai dar certo. Você vai começar a ser mais funcional, mais seletivo. Sexta-feira, o que é que eu recomendo na sexta-feira? Se você avançou muito, quase se iluminou, você vai sexta-feira fazer unha, cabelo, vai jogar futebol, né? Eu ainda não cheguei nesse nível. Sexta-feira, o que é que eu recomendo? Você faz o follow-up semanal, passa o pente fino na agenda toda, estuda na sexta-feira e trabalha as metas. Vou falar das metas já já. Proerge, o que é Proerge? Proerge, quando eu coloquei aqui a implantação Proerge, 2 horinhas na sexta-feira, o que é isso, gente? Nada mais, nada menos do que organizar os seus fluxos de trabalho. Você precisa de tempo para criar
passo a passo de como fazer as coisas no seu escritório. Você não vai conseguir fazer isso dentro da sua operação. Você não vai conseguir organizar o seu escritório você não vai trocar o pneu com o carro em movimento. Você não vai. São áreas do cérebro diferentes. Uma área é para você cumprir seus prazos, que você já faz isso, já sabe fazer isso. Outra coisa é você sentar para criar um fluxo, por exemplo, comercial. Trazer aqui um modelo para vocês. Um POP de reunião de fechamento. Um passo a passo de como fazer um atendimento, de como fazer um atendimento no WhatsApp, seja um passo a passo do que for, de qualquer atividade, ele precisa considerar os recursos necessários, passos essenciais, precisa considerar dicas de otimização, porque se você vai delegar isso para alguém, você precisa dizer, ó, fulaninho, você vai fazer isso, mas tem um macete aqui, tá? Olha, se você seguir isso aqui, vai dar bom. Você precisa colocar qual é o resultado esperado. Porque eu não posso dizer para o meu colaborador, eu quero que você faça um atendimento nota 10. Ou faça um atendimento como eu faço. O que isso significa, gente? Não significa nada. Qual é o resultado esperado? E ações corretivas. Não existe um fluxo definitivo, uma forma de fazer um cafezinho que nunca mude. Tudo isso é vivo. Isso aqui é organismo vivo. Gestão é organismo vivo. Então, você precisa ter na sua agenda um momento para organizar profissionalizar a sua gestão, profissionalizar seus documentos, profissionalizar, porque veja, na advocacia, seja ela autônoma, seja sociedade, seja de que tamanho for, tá? Você tem departamentos. Você tem o departamento comercial, você tem o marketing. Marketing é atração de clientes. O comercial é a venda e relacionamento. Você tem o administrativo, que é tudo aquilo que não é jurídico. Você tem o financeiro. Você tem rotinas financeiras. Ah, você pode ter um fluxo maior de atividades financeiras ou menor, mas você paga boletos, você recebe honorário, você dá recibo, você paga custas, você precisa reembolsar custas. Produção jurídica, que é o que a maior parte dos advogados falam que é tudo do escritório, não é, é uma parte. Os prazos é uma parte do que você faz, não é tudo. Não adianta ficar se pendurando num software de gestão de processos, porque você vai trabalhar e ganhar honorários, mas você não vai crescer rápido e não vai conseguir se liberar do escritório. E pessoas, RH, você não tem equipe, mas você tem parceiros, não tem? Como é que você gera os parceiros? Como é que você gere prazo, qualidade, contrato com parceiro? Ah, você tem equipe, beleza. Como é que você está recrutando? Você está terceirizando para a empresa, mas você tem que ter um controle, você tem que ter reunião com essa empresa. Ah, você está fazendo pessoalmente, mas quais são os critérios da vaga? Qual é a forma de contratação? Quando essa pessoa chega, você faz o onboard, você faz a integração desse novo colaborador. Quanto tempo esse colaborador leva aprendendo e errando para daqui a 2 meses ir embora? Você faz avaliação de desempenho uma vez por ano? Mede o clima organizacional? Tem um plano de carreira? Tudo isso, gente, meu Deus, parece muita coisa, parece coisa de uma empresa. É, você precisa fazer isso agora, imediatamente, ou você ou tem pessoas aí que já fazem isso, mas precisam melhorar os processos? Não, você não vai fazer isso imediatamente, você vai separar um momento da sua agenda para ir para fazer isso com calma, para fazer isso com calma. Aqui na agenda Proed, para fazer com calma. Por isso que eu recomendo aqui uma vez por semana, ó, na sexta-feira, que você faça. Tira uma horinha. Ah, vou agora. Eu estou precisando de mais clientes, Thaisa. Estou precisando de mais clientes. Beleza, então vamos focar na organização do marketing e do comercial.
Ah, não. Ah, mais clientes é sempre bom, mas agora meu maior problema é retrabalho, meu maior problema erros, sobrecarga na liderança. Meu maior problema é equipe defasada. Meu maior problema é turnover, né? Equipe trocando, saindo toda hora, entra um, sai outro, não fica ninguém. Ah, então você tem uma questão de liderança, RH, processos nisso. Então você vai priorizar isso. O que que é ideal no mundo fantasioso de Bob? Você vai ter todo o seu escritório organizado, com POPs, né? Com procedimentos operacionais padrão, que é o passo a passo do que fazer de cada departamento do seu escritório, a coisa mais linda do mundo. E aí você vai poder delegar com facilidade, cobrar com facilidade. Isso é um mundo maravilhoso. Existem escritórios que têm isso? Tem, mas eles construíram há alguns anos, algum tempo, e ficam, né, medindo, revisando, tem uma cultura de organização. Entende? Então, é possível para todos vocês aqui, claro, melhorar ou implantar, mas precisa levar isso como um compromisso, uma rotina, uma rotina. O network, né? Que normalmente sexta-feira o pessoal vai se reunir, tal, tem os eventos. E os estudos. Coloquei aqui da mentoria no sábado, que é plenamente viável, tá, gente? Eu tenho a formação de mentores que justamente ensina isso, a estrutura toda para você dar a mentoria em 2 horas do sábado, e sem precisar criar mais nada. Com o conhecimento que você já tem, você vai dar sua mentoria no sábado. A Ana já está dando mentoria, não sei se está dando no sábado, acho que não, está dando durante a semana, mas já está dando mentoria. E o plano mensal, planejamento mensal para você revisar tudo, certo? O que é que vocês estão sentindo disso que eu estou falando aí? Tá todo mundo mudo. Pode falar? Oh, pode falar. Isso aí a gente vai poder usar para organizar a documentação do escritório também? Sim, na parte administrativa tem uma página, né? Porque, na verdade, gente, deixa eu falar aqui com vocês, para quem nunca viu o Notion. Deixa eu apresentar aqui rapidamente. O Notion, ele não é um software de gestão de processos. Ele não é algo que você paga uma mensalidade com um software de gestão de processos. Ele é um projeto. Imagina o seguinte, isso aqui é uma página, um doc, tá? É uma Uhum, página que tem várias páginas dentro. Cada uhum, Cada elemento clicável aqui é uma página. Então, eu tenho aqui o mural do escritório, onde eu posso colocar notícias. Tem escritórios que podem colocar também as OKRs, que são as 3 principais metas que o escritório vai perseguir no ano, tá? Tem o DNA do escritório, que aqui eu vou colocar quem somos, né? A equipe, tudo bonitinho, os aniversários. Aqui é o DNA do escritório, é o que é o escritório. Missão, visão e valores do escritório, cultura do escritório, a sua liderança, porque não existe gestão de escritório sem trabalhar a liderança. Então, aqui tem toda uma trilha de conhecimento para trabalhar a liderança. A implantação do PROERD são os departamentos do escritório. E quando a gente entra aqui uhum, nos departamentos do escritório, você tem aqui páginas que você pode adicionar documentos. Aqui, por exemplo, na produção jurídica, tem modelos de documentos jurídicos, que você pode anexar um número infinito de modelos. Aqui tem um contrato com cobrança de mensalidade, por exemplo, tudo em formato de visual law. Tem declaração de hipossuficiência e você pode adicionar os seus documentos jurídicos ou administrativos. É uma uhum. infinidade de possibilidades. Aí eu posso Ah, colocar também os POPs, as rotinas de resultado, sim, os vamos ver termos de aqui, por exemplo. compromisso.
Sim. Aqui, por exemplo, aqui, ó, no comercial, né? Tem alguns exemplos, né? Não são todos, mas tem os POPs comerciais, alguns exemplos. Aqui eu posso adicionar mais um e aí crio. Ou eu posso pegar aqui, ó, pegar esse modelinho, abro tipo cliente novo. Aqui é um POP, que é um processo. Aqui, esse aqui já tem uma mensagem padrão. O que é que eu devo fazer depois? Estruturar e enviar proposta de honorários, em caso de aceite, em caso de recusa, em caso de silêncio. Aqui já tem exemplos, né? Aí você vai aplicar aí na sua realidade. Por exemplo, procedimento pré-audiência. Aqui já está bem simplinho, tá vendo? Notificar o cliente. Aqui é o passo a passo do que você tem que Uhum, fazer. E aqui tem os POPs no comercial, tem no marketing, tem no administrativo, produção jurídica, financeira e pessoas. Então, a ideia é que a gestão do seu escritório esteja num só lugar. Ah, uhum, Thaisa, mas tem gestão de processos? Tem, mas é simples. É simples porque eu não tenho alcance para isso. Mas, se você usa a agenda física ou uma planilha de Excel, isso aqui vai ser o suprassumo da sua vida, que é aqui na parte de serviços. Aqui na parte de serviços, você pode cadastrar processos e aqui ter um acompanhamento das atividades de processos. Melhora a sua vida se você faz uma gestão mais arcaica, melhora muito, muito. Mas eu recomendo que você tenha um software de gestão de processos e que use o ProErd para centralizar a gestão do negócio, do negócio. uhum, E também da parte da operação de atividades, porque você consegue aqui delegar e controlar também. Aqui, por exemplo, ó, quem somos? Entrando aqui no João Fernando, no membro João Fernando. O João Fernando, ele tem aqui as atividades dele. As tarefas relacionadas, as tarefas pessoais, as tarefas provenientes de projetos e as reuniões dele. Tem aqui também um questionário bem mais humanizado, né? Como ele gosta de ser chamado, tipo de gostos, coisas que ele, comida favorita, o que ele come, o que ele não come, essas coisas que a gente não sabe muito dos colaboradores. Também aqui é uma forma de humanizar essa relação. Então, tem esse controle das atividades do time. é. E aqui embaixo também tem essa visualização Que completa eu trabalho de caldeira, a gente dos faz o áudio compromissos, né, das reuniões, de papel. das E aí atividades, as atividades, tem a visão ampla dos objetivos e dos projetos, certo? Então, tem aqui a entrada. Lembra que eu falei com vocês, eu vou despejar tudo. Despejo aonde? Aqui na entrada. Vou criar as minhas metas. Como é que eu crio minhas metas? Eu preciso criar pelo menos 3 metas. Só que as metas, elas precisam, são objetivos. O que que eu quero alcançar em 2024? Eu vou definir pelo menos 3 objetivos, tá? Eu posso precisar de 10 coisas, mas eu não vou ter alcance, eu não vou ter força, energia, recurso para cumprir o meu operacional, respirar e existir e realizar 5 metas realmente que vá transformar meu escritório sem adoecer. Eu não vou. Não vou, gente. Não adianta fantasiar isso aí. Pode tentar. Não estou dizendo que vocês não vão conseguir realizar. Eu estou dizendo que tem um preço que talvez você não queira pagar, mas se quiser pagar também, é você com sua saúde. Eu defendo que você realize metas sem comprometer a sua saúde, nem o tempo com a sua família. É isso que eu defendo. Então, todo objetivo tem os resultados chaves, ou seja, eu quero aumentar o faturamento do meu escritório. Beleza, como é que eu vou medir o aumento do faturamento do meu escritório? Como é que eu meço isso? Como é que eu vou saber quais são os passos para isso? Aí eu vou trazer mais pelo menos 3 a 5 resultados chaves que são fracionamentos desse objetivo. Então, eu vou aumentar o preço da ação de aposentadoria, por exemplo. É como se fosse uma micrometa.
E aí, isso tem atividades. Por que que eu não consigo realizar meus objetivos? Porque eu não crio o projeto dos meus objetivos, não destrincho os projetos em atividades e não coloco essas atividades nas agendas. É só por isso. Não é porque eu sou azarada, não é porque Deus está contra mim, não é porque o mundo me odeia. É porque eu não sei planejar. Só isso. Eu não sabia, né? Certo? Alguma dúvida a mais sobre isso? Então vamos lá. Se tiverem mais dúvidas, vocês colocam aí, tá? Opa, estava aqui. Vamos lá. Já está acabando já já a nossa apresentação, tá, gente? Então vamos lá. Conhecem, né, a história da Arca de Noé? Marina, só para confirmar, tem o sistema de CRM dentro do Proege? Tem. Tem o CRM dentro do Proege. Tem notificação de prazos, tarefas, etc. Também tem notificações. Você pode configurar lá a notificação e aí isso vai para o seu e-mail e também vai para o próprio Proege, fica ali na parte esquerda da coluna esquerda, vai as notificações de prazos, tarefas, compromissos, tarefas atrasadas, vai sim. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa diferença. Proege não é uma gestão de processos, embora tenha lá uma página de gestão de processos. Mas o objetivo maior dele é gerenciar o seu negócio, a advocacia, para que você tenha um modelo autogerenciável, que você possa lucrar mais, que você tenha mais controle, que você tenha tudo em um só lugar, que você realmente tenha assim, ufa, eu tenho uma empresa jurídica. É isso. Esse é o propósito. E aqui é o seguinte, você pode ficar, meu Deus, é muita coisa. Aqui eu quero trazer essa comparação simples. Arca de Noé, Titanic. Olha a tecnologia da Arca de Noé e olha a tecnologia do Titanic. Então, nem tudo é tecnologia. Se você não tiver a base por trás da tecnologia, a base estratégica, a base comportamental, a base de cultura e principalmente a base de rotina, o Titanic vai afundar. Por mais que você invista aí muito dinheiro no melhor software do mercado. Se você não tiver tempo e cultura para alimentar, você vai ficar escravo do mesmo jeito. Então, às vezes vale mais você ter um controle numa agenda física do que ter um software que você paga aí R$ 3.000 por mês e você não conseguiu alimentar nem fazer a migração. Tudo isso eu estou trazendo para vocês refletirem, né? Que não é só tecnologia pela tecnologia. O que precisa ter em um projeto? Que um projeto é como se fosse uma meta com alguns passos, né? Esses passos são as atividades. Ele precisa ter pessoas envolvidas, mesmo que seja só você, né? Precisa de recurso, tempo e dinheiro. Projeto se desenvolve com tempo, energia, dinheiro. Então, eu não digo mais sim, porque o meu sim envolve compromisso. O projeto, ele precisa de prazo. Projeto, gente, não pode estar rodando na minha agenda, rodando, passa meses, anos e eu estou repetindo aquela pendência. Se aquilo está se arrastando há meses, ou você tira, arquiva, ou você faz. Porque não tem coisa mais frustrante do que você estar ali arrastando um projeto na agenda que não se resolve. Tem que ter prazo. Projeto é começo, meio e fim. E ele precisa de detalhes e distribuição de tarefas, senão não é um projeto. Então, ele é único, temporário, coloca algo no mundo, muda o mundo, te dá poder, te dá poder. Você tem 3 grandes metas no escritório. Eu quero rentabilizar mais, eu quero melhorar a experiência do cliente e eu quero uma equipe autogerenciável. 3 metas fantásticas, né? Que a maioria dos escritórios criam essas metas aqui.
Mas eu tenho essas metas, não, esses objetivos. Dentro disso aqui, eu e a minha equipe tem que estar alinhado. Os meus projetos têm que estar alinhados a esses 3 objetivos macro. As minhas tarefas têm que estar me levando para isso. Eu não posso, minha advocacia, para que ela cresça, ela não tem que estar à mercê do processo do cliente. Isso é uma vírgula dentro da minha operação. A minha advocacia tem que estar à mercê dos meus objetivos com o meu escritório. Vocês entendem? Um processo de seu João, ele tem que estar de acordo com o meu objetivo, dentro da minha precificação, dentro da minha gestão de tempo. É uma forma completamente diferente de você viver a sua advocacia. Você não acorda para ir bater ponto no escritório para servir a seu João. Seu João que está servindo a sua estrutura e o seu sonho. Não tirando a parte romântica da advocacia, mas quando você pensa em algo profissionalizado, em que você não ajuda só seu João, não, você vai ajudar 50 Joões, nossa, como é que Já, faz isso aqui? João embolou aqui o negócio, sabe? Mas vocês estão entendendo. Você vai ajudar mais se você tiver que o seu escritório esteja servindo aos seus sonhos. Se o seu escritório, se a sua rotina estiver direcionada para os seus objetivos e para que você vai ter mais clareza para dizer, pô, essa atividade aí não está de acordo, pô, esse colaborador aí não está de acordo, pô, esse parceiro não está de acordo. Isso aqui não está de acordo com os meus 3 maiores objetivos. Mas você precisa ter isso escancarado no seu dia. Porque se você não tiver com essa lembrança todo o tempo, o operacional vai te sugar. Aquele juiz miserável que te irritou vai te tirar. Sabe? Aquele serventuário que atrapalha a sua vida, que bota seu processo lá no fundo, vai absorver sua energia toda e você vai esquecer o que você está fazendo. Então, exemplos de projetos, né? Criação de um livro, tudo que passa de dos 3 passos é projeto. Então, assim, ó, quase finalizando aqui, pensa no seguinte, ó, a gente tem uma empresa, veja aqui, uma empresa, um escritório de advocacia, né? E aí você tem os objetivos estratégicos, que são esses 3 que eu estou te falando. Se você faz o deverzinho de casa, você vai criar projetos, ou seja, você vai destrinchar esses objetivos em projetos, e aí você vai para a operação realizando as tarefas e fazendo esse sonho acontecer. Isso aqui, e aí você vai gerar um produto e serviço que é o resultado, seja de mais clientes, seja de mais faturamento, seja de uma equipe mais independente de você, seja aquele resultado, né? Isso aqui é um mundo ideal. É como deveria ser se a gente cumprisse o deverzinho de casa. Mas na prática, o que que acontece? Tem o escritório, ele pula essa parte dos objetivos estratégicos, vai logo para a operação. Qual é a operação? Os clientes que aparecem, os clientes que são indicados, os clientes que o prospecto, seja lá por onde, seja lá na igreja, seja lá com parceiro, não sei o que, seja lá pelo Google, pelos anúncios, não sei por que via foi, mas eu faço acontecer o que aparece no meu dia. Se eu tenho um time, esse time fica perdido. Por quê? Porque eu não parei para organizar minha operação, não deu tempo. Eu fui seguindo a vida, eu fui seguindo a trilha, eu fui rodando fio. E aí, no final, eu vou ter os produtos e serviços? Vou. Claro, todos vocês aqui estão vivendo disso. Mas é o tanto que eu quero e é da forma que eu quero? Possivelmente não, senão vocês não estariam aqui. Então, quando a gente tem equipe, piora mais ainda. Aí tá a pessoa lá, o escritório, o que é que eu preciso? Eu preciso de mais dinheiro. Vou implantar uma área nova agora, vou colocar previdenciária aqui no escritório agora, e tal, tal, tal. E aí eu começo, vou lá no Google, converso com um colega, e aí tem essas plaquinhas, né, do que fazer. Vou começar, pergunto para um, pergunto para outro, compro um após, compro não sei o quê, e aí eu vou para o WhatsApp. Eu tenho a minha equipe, eu vou para o WhatsApp e eu falo para eles que, ó, fulaninho, você vai fazer essa pós, ciclaninho, você vai começar a prospectar, e aí vou para o WhatsApp e começo a
distribuir ali meu pensamento que eu tive e quero que seja rápido, porque a gente está precisando de dinheiro, aí a equipe fica lá desesperada, cada um vai fazendo do seu jeito, como melhor lhe aprouver, com as ferramentas mais confortáveis para cada um deles, e aí começa a se procurar, e aí, fulaninho, cadê a senha lá do portal da pós-graduação? Não sabe. E aí, fulaninho, cadê o modelo da petição? Não sei quem, não sei. Cadê não sei o que, você não sabe. E aí começa aquela vasculhação, e cadê não sabe, e aí é uma frustração geral. Quem nunca? Quem nunca botou a equipe toda doida com a ideia que não tinha sustentação, que não tinha estrutura? Quem nunca se viu perdido, cada um cheio de informação, sem saber onde que vem, onde que vai? Quem nunca? E aí eu te pergunto, seu escritório mora na cabeça das pessoas, no software de processos e nas conversas do WhatsApp? É lá que ele mora? Se seu escritório mora na cabeça das pessoas, cada cabeça que vai embora leva um pedaço do seu escritório. Se ele mora no software de gestão de processos, você está vivendo para cumprir prazo. Isso não vai te gerar crescimento no escritório. E se vai nas conversas do WhatsApp, você vai viver desesperado atrás de controle. Uma coisa para a gente finalizar aqui que vai fechar, vai virar uma chave, se vocês levarem isso também no coração de vocês hoje, tá? Quando a gente pensa em operar a gestão, seja como autônomo, seja como líder, você precisa entender seus papéis. Ah, qual é o seu papel? Gestor, um exemplo, controle ou estagiário. Qual é o seu papel no escritório? Eu sou o sócio, eu sou o gestor. Qual é o seu papel na sua família? Ah, eu sou o pai. Ah, eu sou a mãe. Esse é o meu papel. Quais são as responsabilidades deste papel? Sempre quando você pensar em recurso humano, pensa dessa forma que vai te facilitar muito. Quais são as responsabilidades deste papel? Qual é a responsabilidade do gestor? Exemplo, um planejamento estratégico, a liderança, um direcionamento, um treinamento, a prospecção. Qual é o mundo ideal? No mundo ideal do que a maioria dos gestores querem, eles querem estar no estratégico, não querem estar no operacional, não querem estar com a barriga no balcão, não querem estar mais fazendo audiência. Ah, querem atender o cliente quando querem, só para lembrar que ainda advoga. É isso que eu escuto por todos esses anos. Mas não conseguem. Qual é a responsabilidade de um controle? Dirigir os fluxos de trabalho. Então, precisa cobrar, precisa estabelecer os POPs, precisa checar a agenda, precisa. É o cri-cri. Essa é a responsabilidade. O estagiário precisa fazer as diligências dentro do procedimento. Ah, mas não tem procedimento. Eu já expliquei, mas fulano erra. Fulano erra porque o procedimento não está documentado. Ou porque o fulano não tem as habilidades e as competências para exercer aquelas responsabilidades. Pode ser que dê errado nisso também. E quais são os resultados? Quais são os resultados que um gestor deve gerar? A realização dos OKRs, que são os objetivos. O controle, os prazos em dia, por exemplo. Satisfação do cliente. O estagiário, processo em fluxo, por exemplo. Qual é o resultado de um pai? Quais são as responsabilidades do pai? Prover, sustentar, cuidar. Quais são os resultados? Um filho saudável, um filho educado. Esses são os frutos. Resultados são os frutos. Então, quando você pensa em delegação, ao invés de você ficar preso, presa na tarefa. Ai, fulano, faz essa tarefa, faz. Pensa mais macro. Pensa em termos de papéis, responsabilidades e resultados. Se você tem equipe, se você não tem equipe, saiba, você está acumulando múltiplas funções e qual é o seu principal papel dentro do seu escritório? Eu preciso fazer meu escritório crescer para eu ter mais recursos e contratar boa gente, mas enquanto isso vai acontecendo, eu preciso entregar um bom serviço.
E não adianta só pensar em entregar um bom serviço, eu também não prospectar, senão eu não boto mais dinheiro para dentro e eu não consigo melhorar a minha equipe, aumentar a minha equipe. Certo? Então, resumindo isso que eu estou falando aqui, para a gente finalizar, o fluxo da maravilha aqui para a gente é: eu estabeleço os meus OKRs, que são os meus três principais objetivos que vão me guiar nesse ano. E eu vou estabelecer os resultados chaves, né? Os passos para eu alcançar e as atividades para eu alcançar. Isso aí vai diferenciar de acordo com o meu lugar na advocacia, meu momento. Se eu estou com caixa mais baixo, eu preciso de mais clientes. Se eu estou com a gestão mais complicada, eu preciso trabalhar na gestão mesmo. Ok, estabeleci ali, eu vou definir os projetos e vou definir os processos de trabalho. Processos não são processos judiciais, são processos internos, processos de trabalho. Tudo aquilo que se repete, tudo aquilo que eu explico para fulano, tudo aquilo que eu já falei 1000 vezes, eu preciso documentar. E aí eu vou estabelecer as rotinas, os hábitos daquilo que vai me trazer aquele OKR. Eu vou estabelecer uma rotina de prospecção, ou eu vou estabelecer uma rotina de treinamento para o meu time, lá nos hábitos de liderança. Eu vou escolher, dentro daquelas rotinas todas que eu mostrei a vocês, quais são as que te aproximam mais desses OKRs. E aí eu também tenho que trabalhar a minha liderança se eu tenho equipe, e a minha autoliderança se eu não tenho equipe, eu preciso me liderar para levantar da cama, para fazer o que tem que ser feito, para estudar e aplicar e me aperfeiçoar todo dia, porque eu preciso, antes de tudo, liderar a mim mesmo. E aqui, muito obrigada, com um cachorrinho bem fofo para vocês, e vou abrir para as últimas perguntas. Temos aí uns 5 minutinhos Qual que é o valor desse, como que chama, PJR? para Ege. Deixa ProReg, eu qual que é o abrir. valor? Como que funciona aí? Eu busquei um nome bem familiar para vocês mesmo. Eu fico imaginando só Rio de Janeiro, ProReg, eu já fico pensando em Rio de Janeiro, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Espera aí que eu vou colocar aqui. Ele está no preço promocional, porque é lançamento, produzido é outra coisa, né? Então, resumindo aqui, ó, os modos. Eu vou gravar um vídeo mostrando todo ele por dentro, tá? Depois para vocês, mas eu já dei um panorama geral. Direto ao ponto. Além do ProERG, né, que você ganha esse projeto e é seu, né, não paga mensalidade, você vai pegar esse modelo, a gente vai personalizar isso no dia 8, eu vou ensinar como faz essa trilha de implantação no dia 8 de julho. Quem não puder comparecer ao vivo vai ter a gravação de como fazer isso. E, obviamente, que o meu olhar não é só de como usar a ferramenta, mas de como fazer a melhor escolha para o crescimento do seu escritório, de acordo com a experiência que eu tenho nesses anos atendendo advogados. O meu olhar não vai ser só técnico, mas também vai ser estratégico de implantação. E como bônus, as 30 ferramentas de produtividade, modelos exclusivos editáveis. Então, o valor promocional do ProERG é esse, à vista, R$ 670, ou parcelado até 10 vezes de R$ 77. É isso. O valor dele vai chegar a 2.997, porque meus programas são todos nessa linha. Mas, nesse momento que é de lançamento, está esse valor. Dia 8 a gente vai fazer a implantação em grupo. A gente vai fazer a implantação em Aí, grupo. Thaisa paga esse valor e Uhum. ele fica com a gente para sempre? Como que funciona? É, Ou é anual? não, fica com vocês para sempre. Eu vou enviar o link e vocês vão copiar a via de vocês, vai ficar com você para sempre.
E aí, na implantação, você vai aprender tanto as funcionalidades básicas, como também eu vou fazer uma trilha. Ah, a gente vai começar aqui organizando isso. Ah, vamos definir aqui quais são as rotinas da agenda. Ah, Bom, você vai aprender aqui como adicionar o membro. Você vai aprender aqui como que vai fazer os POPs, né? Que são os procedimentos do escritório. Então, eu vou fazer uma trilha o dia todo, né? É de 8 da manhã às 5 da tarde, mas vai ter um intervalo de 2 horas para o almoço. Mas vai ser gravado. Quem não puder comparecer ou não puder comparecer o dia todo, assiste a implementação gravada. E se eu sentir também que ficou faltando alguma coisa, eu gravo aulas, tutoriais e coloco lá, mas coisa curta, né? Porque a ideia não é mais curso, gente. A ideia é ir direto ao ponto de ter algo realmente pronto para me ajudar a me organizar. Ajudar vocês, né, no caso. Que ideia maravilhosa, hein? Que Deus abençoe e te ilumine cada vez mais. Gostei, Amém. Quebrei muito minha gostei. cabeça, até porque me perguntaram até assim, mas eu não sei mexer nisso, né? Eu falei, cara, eu não domino essa ferramenta. Por isso que eu busquei simplificar o máximo. Claro que eu contratei também uma pessoa para me ajudar, mas eu não sou desenvolvedora nem programadora, então eu busquei realmente deixar a coisa mastigada para a pessoa não ter que entender de fórmulas. Porque eu mesmo me arrepio com Excel, com fórmulas, com códigos, sabe? Essa coisa muito complicada. Então, eu busquei realmente assim, vamos para o copia e cola, vamos alterar e personalizar apenas aquilo que é da minha rotina. Mas ali é uma estrutura, Rô, que eu estou trazendo realmente que é da minha experiência, né? Tanto para quem É tem muito legal, equipe, para quem não tem. Para muito quem tem, legal. como para quem não tem. Deus abençoe aí, parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto. É, Fico. Deus ele dá essa ideia e a gente tem que colocar em prática, né? Não adianta só ficar no mundo das ideias. Não. Tem que colocar, tem que impressionar com a nossa profissionalização. Eu tenho também esse mesmo projeto, eu tenho para o Instituto de Comunicação Positiva. Eu uso também, só que não é jurídico, né? Não é escritório, eu adapto para a empresa, mas eu uso também, para ter tudo num lugar só. Alguma dúvida a mais, gente? O que fazer? Ah, tá. Ah, posso colocar base de conhecimento, tutoriais, manuais, molde? Pode, pode. Você pode alterar, né? Pode alterar como quiser. Você vai saber ali onde está a base de dados e aí você vai alterar como melhor adaptar para você. O que fazer com tarefas agendadas, mas não concluídas no dia? Vai para uma caixa aguardando ou segue obrigatoriamente para o dia seguinte? Isso você fala de um modo geral ou lá no Proege, porque no Proege ele fica aparecendo como atrasada e fica ali na parte para fazer vermelhinho. E no seu dia a dia, não dei conta, primeiro que eu te convido a, caramba, por que que eu estou colocando, o que que está acontecendo na minha rotina, que se isso está sendo um padrão ou se isso está sendo esporádico, né? Mas se está sendo um padrão, eu quase sempre não consigo cumprir a agenda, eu não estou destrinchando corretamente. E aí, se é uma urgência, obviamente eu vou seguir a trilha do outro dia, mas você precisa, ó, você precisa de suspiro, você precisa respirar, você precisa sair disso, dessa realidade de cumpridor de tarefa, jogando de um dia para o outro para dizer para onde é que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo. Que é o seguinte, gente, eu não estou aqui romantizando o trabalho, dizendo que você vai ter que trabalhar 2 horas por dia, 4 horas por semana. O que eu estou querendo dizer é você precisa saber o que você está fazendo, para onde que você vai. E se você puxar muito a corda, tem meses que você vai ter que trabalhar muito, seja porque saiu um colaborador, ou porque está sozinho, ou porque aumentou a quantidade de clientes, seja o que for. Mas você precisa colocar prazo para esses momentos de esticar muito a corda. Não pode virar padrão isso. Então, é sempre trabalhar com distanciar da operação e olhar a visão. Por isso que é tão importante estabelecer meta. E não só estabelecer metas, mas ter a meta como projeto e de um modo visível para você conseguir dizer, não, peraí, eu tô na linha, não, eu tô fora da linha. Porque senão é muito difícil isso aí.
Eu vou ajudar na implantação no dia. Vocês vão se reunir comigo no dia 8 e a gente vai fazer ao vivo a implantação. Eu vou enviar para vocês o modelo de vocês vão tirar a cópia do modelo de vocês e vão vir para o online para a gente fazer a implantação. Se tiverem dúvidas, eu, assim, durante 30 dias ainda vou dar um suporte em grupo. E se a gente perceber que tem mais dúvidas de alguma coisa que precisa de mais um tutorial, eu vou gravar extras para colocar, porque eu não consigo, por este preço, acompanhar um grupo. Só para vocês terem noção, eu não tenho mais vaga de mentoria, eu não tenho mais vaga de consultoria, não tenho. E isso aí, realmente, o objetivo foi que a gente implantasse rápido para não ficar mais um curso se arrastando, porque é muito difícil dar conta. Sobre o acesso, será via nuvem, quantos PCs, notebooks, celulares poderão acessar. Também sobre armazenamento de dados, tem alguma espécie de limites. No gratuito, eu acho que são 5 megas, eu posso te dizer aí. Você faz a conta gratuita, né? Mas tem limite de dados, só que a versão paga para ter esse espaço ilimitado é bem em conta, eu acho que são US$ 5, se não me engano, e não tem limite de acesso. Você pegou o seu modelo, você pode compartilhar com o seu time à vontade. Você tem aí 3 sócios que você quer cada um tenha um, você contrata pelo escritório e aí cada um deles vai ter o modelo e aí replica como quiser. Não sei se eu respondi. Se eu consegui responder vocês. Olha, consegue integrar outro CRM? Ele não integra todos os aplicativos de um modo geral. Aí eu teria que ver qual é o seu CRM, mas dentro dele você pode ver quais são os aplicativos que são integrados. Mas eu ressalto que dentro do projeto tem um CRM, que ficaria bem interessante também se você pudesse utilizar, porque essa parte dos clientes, né, da gestão de clientes, está integrada também com a agenda lá, com a agenda de atividades, e aí fica bem legal. Para você não ficar com muitas coisas para alimentar. Certo, pessoal? Então, eu vou deixar no grupo, vou mandar também para vocês a informação. Quem tiver interesse em avançar nisso, tá aqui o link para vocês entenderem melhor o que que tem lá. Vou gravar um vídeo tutorial também, até domingo, mostrando todo ele por dentro. E esse valor promocional, de fato, é de lançamento. E espero que vocês venham para ter essa experiência de uma melhor concentração, organização, de ter essa cultura de realização de metas, esse direcionamento para o seu crescimento na advocacia. É muito importante isso, tá? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo contato, pessoal. Até já. Tchau, tchau.